Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Nós vamos falar nesse estudo sobre a menorá, que é o candelabro de 7 pontas. Então, vem comigo. Abra a sua Bíblia em Gênesis Bereshit, capítulo 1, verso 3, que diz assim: Disse Deus que haja luz, e houve luz. Perceba que essa luz no verso 3 não é a luz do sol, nem a luz das estrelas ou da lua ou de uma lâmpada. Essa luz é uma luz diferente, é uma luz que vem emanada do próprio Deus, que significa, no caso, ordem. É como se ali estivesse escrito que haja ordem, porque a luz dos astros, estrela, sol, lua, nós só vamos ver em Gênesis capítulo 1, do verso 16 ao 20, que é no caso do quarto dia. Mas lá em Gênesis 3 não existia ainda a lua ou o sol. Então, ali é a luz do próprio Deus, que é a luz que quer dizer, como eu falei, ordem. Então, imagine um lugar totalmente escuro, 100% espesso na escuridão. E aí, vai alguém lá e acende uma luz, vai clareando um pouco. Aí, a pessoa até perde um pouco o medo, porque ela consegue ver as coisas mais próximas e identificar se há algum perigo ou não. Mas se ela acender a segunda vela, gradativamente, cada vela, você vai perceber que ela vai estar iluminando aquele ambiente. E assim ela consegue identificar aonde ela está, se está correndo algum perigo, o que está próximo a ela, ou até mesmo com as 7 velas acesas, consegue ver na sua plenitude o que tem ou onde ela está. Então, é essa luz que haja ordem. Quando eu vejo onde eu estou, quando eu vejo cada objeto, eu vejo a ordem que está naquele local. Se é um caos, eu vou realmente sentir medo, temor. Mas se é um lugar organizado, arrumado, um lugar que traz paz, shalom, então ali há ordem. Então, Deus é um Deus de ordem. Por isso que ele criou regras para tudo. Tem regras no nosso corpo, tem regras na natureza. Uma árvore não consegue simplesmente falar, olha, eu não vou mais ser árvore, vou ser um pássaro agora. Não tem como. As regras de todas as árvores estão já programadas, digamos assim, naquela árvore. Assim como o nosso corpo. Não temos como usar um órgão de maneira errada. Se caso ser feito, a vida vai ser encurtada. Claro, imagine eu usar um órgão para uma coisa que ele não foi feito, para uma ação, uma função que ele não foi feito. Isso vai trazer prejuízos sérios e graves, e dependendo do caso, até mesmo a morte. E muitos deles não tem nem reversão. Então, tudo Deus colocou ordem. Que ordem? A ordem de Deus, as regras que ele fez, que nós que somos obedientes seguimos, porque ele é o nosso fabricante. Ninguém melhor do que o nosso fabricante para dizer o que é bom e o que não é bom para nós, para a natureza, porque tudo foi ele que criou. A ordem, que haja essa luz, essa ordem na pessoa, significa o arrependimento. É quando a pessoa se arrepende de tudo que ela fez, ela viveu como ela quis e ela percebe que está vivendo caos, trevas, desordem, nada dá certo na vida dela. Então o que ela faz? Ela se arrepende de todo o mal que fez, se arrepende de ter se afastado de Deus e aí ela volta para Deus. Senhor, eu estou arrependida, eu fiz tanta coisa errada, deu tudo errado na minha vida por culpa minha mesmo, Senhor. Mas a partir de hoje eu quero te obedecer. Me ensina as tuas instruções, vou ler a tua palavra, a partir de hoje vou mudar a minha vida, as minhas ações. Todos vão ver a minha mudança. Então aí é onde a pessoa tem a palavra de Deus, que haja
ordem. No arrependimento há muito essa ordem de Deus. Abra a sua Bíblia em Salmo 119, verso 105. Lá você vai ver Davi falando que a sua palavra, Senhor, a sua palavra, Deus, é de ordem, é lâmpada, ou seja, luz, lâmpada de ordem, e a sua palavra, Deus, é lâmpada para os meus pés, ou seja, para o meu caminhar. Então, Davi caminhava conforme a ordem de Deus, essa luz que significa ordem. Então, ele obedecia a Deus. Veja que ele fala isso lá em Salmos. E é muito, muito abençoador entender essa frase, meditar nela, para ter um entendimento mais profundo. Caminhar nas regras de Deus, obediente a Deus, é lâmpada para os pés. Outro aspecto da menorá é que ela parece uma árvore. Ela parece uma árvore, onde a vela maior, que é a do meio, é o shamash, é o cabeça. Então, veja, Deus compara nós, seres humanos, a árvores que dão frutos bons. Pessoas más, ímpias, que não se arrependem, na Bíblia são faladas que elas são árvores secas. Então, você vê a menorá significando árvore, aquele que dá frutos a Deus, bons frutos. Abra sua Bíblia também em Apocalipse, capítulo 1, verso 12, que fala assim, que havia 7 Espíritos de Deus e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Então, 7 castiçais são as 7 igrejas, os 7 Espíritos de Deus, que é a menorá, que são os 7 Espíritos de Deus. Abra a sua Bíblia também em Zacarias, capítulo 4, verso 6, que diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo poder do meu Espírito. Aqui é Deus falando, o poder do Espírito dele. Então, veja que uma menorá no templo, ela não era de vela. Ela tinha nesses copinhos, nas amêndoas, óleo. Então, o óleo da menorá significa espírito, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus, é Deus invisível. Quando falo Espírito Santo, estou falando do Deus invisível, que é um único só. A menorá original era feita, então, de óleo com pavio que deixava luz, né, num ambiente. E tinha que ser óleo puríssimo, de primeira prensa, que não dava fumaça e era de aroma agradável. Onde há ordem, não há confusão. Em Salmos, no capítulo 128, verso 3, diz: sua mulher será como a videira, frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. E tem várias passagens. Agora imagine a menorá, 3 pessoas. Lembra que Jesus falou, onde houver 2 ou 3 eu estarei no seu meio? O cabeça da menorá, dessa união de pessoas, é Yeshua Jesus. Ele é a luz do mundo. Porém, somos nós que refletimos, quando obedientes a Deus, a luz de Deus, a luz da menorá. Que haja ordem na sua vida, que haja a ordem de Deus.